5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha essa angústia durante 5 meses. Mas é tão tremenda a Bíblia que diz, verso 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Deus entrega a chave do abismo, mas não dá autorização de morte. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? Quem é que tem? Jesus. Deus fecha a porta da morte durante 6 meses, 5 meses. Ninguém morre. Ninguém consegue morrer. Só depois desse período de tormento que vem outra vez o período de julgamento por Deus, e que a chave da morte, ou melhor, a porta da morte é aberta. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Mas nesse período não há morte. A morte fugirá deles. Você quer ver o que diz Jó, capítulo 3, versículo 22? Abra sua Bíblia aí. É interessante ler esse versículo. Jó, capítulo 3, versículo 22. É bom você ver na Bíblia esse versículo. Diz assim: eles se regozijariam, se alegrariam, entrariam em júbilo. Por quê? Porque ganharam um carro novo? Porque ganharam uma casa nova? Porque ganharam na loteria? Não. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque Satanás tem a chave do abismo para atormentar os homens sobre a face da terra. Você não estará lá. Diga comigo, eu não estarei nesses dias sobre a terra, porque eu serei arrebatado com a igreja. Aleluia. Os 144 mil. E isso nós vamos ver aqui. Deixa para ver quando chegar. Você quer ver Jeremias capítulo 8, versículo 3? Jeremias 8 e 3. Abra a sua Bíblia aí, para ver como é interessante este desejo da morte pela angústia. Jeremias 8 e 3. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos exércitos. Escolherão a morte. Qual é a tua escolha que tu faz hoje? Eu quero a morte, eu quero morrer. Por causa do tormento, terão desejos de morrer. Apocalipse 6,16. Abra sua Bíblia. Alguém lê para mim este versículo. Apocalipse 6,16. Lê para mim. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Queridos, haverá juízo de Deus sobre esta terra. E o juízo de Deus diz respeito a Ele determinando seu juízo sobre a natureza. E diz respeito a Deus entregando na mão de Satanás a chave para que ele
tenha poder de juízo, ou melhor, tenha poder de tormento sobre os homens na face da terra. Muito bem. O versículo continua dizendo: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Verso 7 do capítulo 9 de Apocalipse. 9 e 7 de Apocalipse. O aspecto dos gafanhotos era semelhante aos cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Portanto, a aparência destes atormentadores, o aspecto que eles tinham, era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Portanto, são algo nunca visto e que estão sobre a terra. Esse primeiro momento do selo fala de ação direta de Satanás como agente do juízo de Deus sobre a terra. Eles, cavalos preparados para a batalha. Nós conhecemos que a Bíblia nos apresenta que cavalos tinham esta função: guerrear, entrar em batalha. E eles estavam aparelhados para isto, para entrar em batalha contra uma terça parte dos homens. Bom, como que coroas parecendo de ouro. É interessante que esta é a única vez que a palavra Estefanos, que é coroa de vitória, aparece no julgamento. Sempre esta palavra Estefanos, coroa, diz respeito, coroa da vida, coroa da glória, coroa de sucesso. Aqui aparece como vitória, ou seja, eles estão preparados para a batalha e estão com coroas Estefanos de vitória, vão prevalecer no ato a que foram designados. Não vão escapar, ou melhor, não vai escapar uma terça parte da terra de sentir o juízo de Deus, agora autorizado para a estrela caída. Seu rosto era como o rosto de homem. Estes servos de Satanás, para este tormento, são inteligentes. Quando fala de rosto de homem, fala de inteligência, de capacidade, de raciocínio, de atender comando, de saber o que está fazendo, de saber a quem atingir. Foi dado a eles uma terça parte, atormentar uma terça parte da terra, dos homens sobre a terra. Portanto, tem esta figura. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Quando a Bíblia fala de mulher, a Bíblia fala de adjutora, de submissão. Bom, nós vamos ver em seguida. Eles tinham um comandante sobre eles, que saiu também do abismo. Um anjo que sai do abismo como comandante. De maneiras que todos estes seres gafanhotos, com esta aparência, com ordem de atormentar uma terça parte dos homens, estavam submissos a um comando, recebendo ordem. E eles, então, agiam conforme a ordem. Tinham como couraças de ferro. Portanto, eram invencíveis.
Alguém quisesse matá-los? Não tem poder para isso. Não tem canhão para matá-los. Não tem arma para matá-los. Não tem fuzil para matá-los. Não tem nenhuma força humana para detê-los. Eles estavam encouraçados. Portanto, eram invencíveis e com poder de destruição. Quantos estão entendendo o que eu estou transmitindo? Vamos lá. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Portanto, este era o poder de atingir o corpo, o ser humano, o físico humano. O poder de tormento, de trevas, porque este grande exército está sobre a terra num momento de grande escuridão, de trevas negras atormentando. Mas também eles tinham o poder de atingir o corpo com dores cruciantes, com dores de desejo de morte. E assim eles vão fazer sobre ordem deste comandante. Quem era o comandante? Agora está neste verso 9. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Não é a estrela caída, não é o diabo. O diabo, diga comigo, o diabo abriu a porta do abismo. O comandante deles era um anjo do abismo, cujo nome é Abdon, em hebraico, e em grego é Apolião. Que significa? Destruição e destruidor, a mesma coisa. O primeiro chama-se destruição, Abdon. Apolião, destruição. Quem comanda ele? É o anjo do abismo. Qual é o nome dele? Abdon, destruidor, ou melhor, destruição. Apolião, destruidor. Ele veio para destruir, veio para causar mal. Bom, Jó fala de destruição em Jó 26:6. Nu está o Seol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Jó 28:22, a destruição e a morte dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Provérbios 15:11 fala, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Portanto, a Bíblia fala desta destruição que está aí, que estará operando. Aí termina o verso dizendo: o primeiro ai passou. Diga comigo, o primeiro ai passou. Apocalipse 11:14. Diz assim: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Ou seja, não vai ficar sem que todos os 3 ais apareçam. E aí, a 6ª trombeta é o segundo ai. Apocalipse 9:13 diz: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, de ouro, que se encontra na presença do céu, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta, verso 14, os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Vamos por etapa. Primeiro, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma grande voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Altar de ouro fala de oração dos santos. Diga comigo, oração dos santos. Queridos, toda oração terá
resposta de Deus. Nenhuma oração ficará, do coração verdadeiro, ficará sem resposta da parte de Deus. Sai do altar. Quando fala isto, está falando de que é justamente por causa do clamor da igreja, dos anos de sofrimento, dos anos de clamor ao céu, para livramento, para que o Senhor desfizesse as trevas, para que o Senhor desfizesse o pecado, para que reinasse. Nesta hora, este clamor torna-se forte, e então a ordem vem, dizendo para que sejam soltos 4 anjos que estão no rio Eufrates. Verso 14, não é? Junto ao grande rio Eufrates. O que isto quer dizer? A partir deste momento, inicia-se o julgamento de Deus com a abertura da porta da morte. E então, inicia-se a grande batalha contra Israel, contra as nações. A guerra torna-se agora evidente e palpável. E esses 4 anjos que ainda, por ordem de Deus, detêm, para que as nações não se matem entre si, são soltos. E aí, rio Eufrates, ele demonstra em toda a história da Bíblia e dos judeus, todo o inimigo de Israel. A maioria dos inimigos de Israel vieram daquela região. Os assírios e sucessivamente todos os que oprimiram Israel sempre veio desta região do rio Eufrates. Quando está falando de soltar os 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates, está aqui a profecia abrindo as portas para a Terceira Guerra Mundial, na verdade. Verso 15, foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, verso 18. Que saiu da sua boca, foi morta a 1/3 parte da terra. Portanto, agora a porta da morte ou melhor, sim, a porta da morte é aberta, para que 1/3 parte dos homens morressem. Observe comigo. A primeira trombeta afetou 1/3 parte das plantas, parte da terra e das plantas. A segunda trombeta atingiu 1/3 parte do mar e da vida marinha e das embarcações. A terceira prejudicou 1/3 parte das águas doces e suas fontes. A quarta escureceu a 1/3 parte da terra e dos céus. A sexta trombeta fala da morte da 1/3 parte dos homens. Agora vamos ver quando estes anjos são soltos. A partir do verso 16, começa a nos descrever o exército que eles trazem para a batalha. Verso 16 diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Isto quer dizer mais ou menos 200 milhões de soldados.
que são convocados por esses 4 anjos que são soltos. Eles estão aprisionados junto ao rio Eufrates. Depois dos 5 meses de tormento sobre os homens sem morte, é dado ordem para que eles são soltos. E eles então erguem o exército, convocam o exército de 200 milhões de soldados para guerrear. Para guerrear contra Israel. Para guerrear entre si. E a Bíblia diz que 1/3 parte da terra, dos homens, melhor, são mortos. É interessante que no verso 17, João dá uma descrição desse exército. O que João viu há 2000 anos atrás, ele não conseguia descrever de outra forma. Pelo versículo 17, o que João viu foi tanques de guerra, artilharia de guerra. E João descreveu com suas palavras. Ele não sabia o que colocar aqui, a não ser isto. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo. Você já viu tanques de guerra? De jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Mas ele continua. No verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e da sua cauda. Portanto, a sua cauda se parecia com serpentes e tinham cabeça e com ela causavam danos. Um canhão atirando de tanques de guerra. A guerra é feita de armamento. Quando fala de enxofre aqui, fala de armas poderosíssimas para matar dezenas de pessoas. Quando fala de fogo, fala de armas com poder de fogo, de destruição. De maneiras que uma grande batalha, quantos nós somos hoje? Até agora não tinha sido morto nenhum homem, porque o primeiro juízo de Deus veio sobre a terra. Diga comigo, até agora não havia morrido nenhum homem sobre o juízo de Deus. Porque os primeiros cavalos diz respeito à natureza. O 5º cavalo diz respeito a tormento sem morte. 1/3 parte dos homens são atormentados, mas não morreram. A primeira mortandade de homens, por juízo de Deus, não é que não houve mortandade ou não haverá mortes. Haverá sim, porque sobre todo este juízo de Deus, muitas pessoas morrerão. Mas não sobre uma determinação de juízo de Deus. A primeira mortandade sobre juízo de Deus é agora. Quantos milhões somos? 7 milhões. 1/3 parte. 7 bilhões. 1/3 parte. 3 vezes 7, 21. 2 milhões. 2 bilhões e 100 milhões de mortos nesta guerra. 2 bilhões, aproximadamente, não sei quantos terão até a vinda de Jesus, que serão mortos sobre este juízo. Os 144 mil não serão atingidos.
A igreja, não. A igreja estará com Jesus no céu. A igreja estará lá. Bendito seja o Senhor. Agora o mais tremendo é o verso 19, é o verso 20. Põe lá, põe no quadro lá o verso 20. Apocalipse 9, 20. Tem mais água aí, meu filho? É bom ser pregador que pode tomar água. E vocês olham. Jesus é bom. Verso 20. Vamos ler juntos, todos juntos. Os outros homens, mais uma vez. Os outros homens, mais uma vez. Os outros que não. Incrível, gente. Incrível, gente. Durante o primeiro ai, eles estão sobre trevas, estão sobre tormentos de gafanhotos que saem do poço do abismo, eles saem do poço do abismo, que tem um comandante chamado destruição e destruidor. Ficam 5 meses sob tormento. Depois entram em guerra. Juízo de Deus. Uma terça parte, 2 bilhões ou mais de pessoas morrem sobre o efeito deste juízo de Deus. Mas o verso 20 diz: os outros homens, os 5 milhões restantes, os 5 milhões restantes, bilhões, os 5 bilhões restantes, aqueles que não foram mortos por este flagelo, não se arrependeram. Isto quer dizer que durante o tormento das trevas, eles estavam lá grudados no pezinho do ídolo. Estavam lá grudados no pezinho do Buda. Estavam lá grudados no pezinho do seu amuleto para o livramento. Durante a Grande Guerra, milhares de pessoas, 2 bilhões de pessoas mortas, estavam grudados em seus ídolos. Terminou a guerra. Não sei como é que vão enterrar 2 bilhões de pessoas. Valas coletivas, naturalmente. É um enterro, é um desespero em toda parte do mundo. Sabe o que eles fazem? Não deixam a sua idolatria. Mas o pior disso, eles não deixam a sua idolatria, não é? E a Bíblia diz assim: o Deus de pedra, o Deus de pau, enfim. Aí o verso 21, né? Deixa eu ver onde é que está o verso 21 aqui. Eu acho que está na Bíblia. Verso 21, está aqui. Nem ainda se arrependem, ou se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, da sua prostituição e de seus furtos. Homicídio. Gênesis 9:6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. A Bíblia diz em Êxodo 20:30: não matarás. Mas hoje se mata com a maior naturalidade.
Está no coração do homem o desejo de matar. Você já viu como nós somos, se não for a graça e a misericórdia de Deus, como nós somos propícios a isto? Você quer ver? Você está assistindo um programa e a notícia é que o camarada entrou naquela casa e matou a mãe e o filho. E a polícia pegou, deu um tiro e pegou na perna. A gente diz, puxa, devia pegar na cabeça. Devia matar esse miserável. Desejo de matar. Não se arrependeram. Feitiçarias. Gente, a gente pensa que a feitiçaria está longe de nós. Às vezes nós podemos estar muito perto, porque a feitiçaria, ela tem a ver, meus queridos irmãos, com a nossa inclinação da carne. Quer ver Apocalipse 18, 23? Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem a voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Ou seja, Satanás tem induzido muita gente à feitiçaria. Gálatas fala, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, aonde não existe a graça de Deus, prostituição, pecado, o pecado da prostituição, que está ligado também à idolatria. Mas hoje, meus irmãos, hoje está alastrando-se mulheres infiéis aos seus esposos, infiéis através da internet, a prostituição, e prostituição é tudo que diz respeito ao pecado da carne, maridos sendo infiéis, prostituindo-se no pensamento, prostituindo-se literalmente. Ei, haverá julgamento de Deus. Haverá julgamento de Deus. E eles não se arrependeram. Furtos. Aquele que furtava, não furte mais, diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 28. O julgamento de Deus virá sobre a terra. Ai dos habitantes da terra, porque Satanás foi lançado a trevós. Amém? Ouviu a palavra? Isso é o que a Bíblia diz. E é aqui que nós vamos orar. Vamos estar em pé para orarmos ao Senhor. Terça-feira que vem vamos continuar. Apocalipse capítulo 10. Tem ainda 2 ais. Aliás, tem mais um ai, né? São 3 ais. Tem mais um ai para nós vermos. Amanhã começa o culto dos adolescentes. Estava um período de férias, de folga, mas agora começa de novo. Então, adolescentes, amanhã, hein? Amanhã um grande culto. Entre amigas também. Muito bem. Ciclo de oração à tarde. Você está aprendendo com a palavra de Deus? Vocês querem que eu traga outro ensinamento ou querem que continue sobre Apocalipse? É? Quantos querem que continue sobre Apocalipse? Levante a mão. Ok, vamos descobrindo aí juntos, né? Eu quebro a cabeça daí durante a semana para pesquisar e ver e ler e olhar. Apocalipse não é fácil, mas Jesus é bom. Amém? Pai querido, te agradecemos por tua bondade. Te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino da tua palavra. Sabemos, Senhor, que o juízo virá sobre a terra, mas sabemos também que nós somos selados para a salvação.
e que naquele grande dia estaremos contigo. Deus, vem sobre cada um dos teus filhos para dar-nos a graça, para conceder a graça de permanecermos fiéis até o fim. Dá-nos a continuação desta semana, as tuas bênçãos em todas as atividades. E domingo, Senhor, no nosso grande culto de ceia. Domingo de manhã, a escola dominical. Amanhã, o trabalho dos adolescentes, meu Senhor. E também, Senhor, o trabalho com as irmãs, entre amigas. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Quinta-feira, o culto de libertação. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua palavra flua sobre nós de uma forma maravilhosa. Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre sua vida, e todo o povo de Deus diga amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Vá na paz do Senhor.